Você já sentiu como se suas palavras fossem lançadas contra uma imensa parede de concreto? Imagine a cena. Você dobra os joelhos no silêncio do seu quarto e derrama sua alma em uma oração sincera, buscando direção para um dilema que consome seus pensamentos. No entanto, o que volta para você não é um sussurro de conforto, nem uma confirmação clara, mas um vazio ensurdecedor. Esse peso do vazio é uma das experiências humanas mais universais e angustiantes que existem. É a sensação desoladora de que as súplicas batem no teto e retornam como ecos secos, sem resposta, sem direção e sem alento. Você olha para o céu e encontra apenas o azul infinito ou o breu da noite, perguntando-se se há realmente alguém ouvindo do outro lado. Essa solidão espiritual surge como uma névoa fria que nos isola do resto do mundo, transformando o indivíduo em um espectador solitário da própria existência, aguardando um sinal que teima em não aparecer. O paradoxo é fascinante e, ao mesmo tempo, cruel para quem o vive. Como pode um Deus que é definido pela onipresença parecer, em momentos tão cruciais, tão absolutamente ausente? Este é o gancho que prende a alma humana em um conflito constante entre a fé inabalável e a dúvida corrosiva. O silêncio, muitas vezes, é a resposta mais barulhenta que podemos receber. Ele não representa o nada ou o vácuo. Ele é uma mensagem densa que ainda não aprendemos a decifrar por completo. É uma pausa dramática necessária em meio à trilha sonora caótica da nossa existência, onde o Maestro Divino parece ter baixado a batuta apenas para nos fazer prestar atenção ao que está por vir no próximo movimento da sinfonia. A psicologia humana lida muito mal com a incerteza e com a falta de retorno imediato. Nosso cérebro é uma máquina biológica programada para buscar padrões e recompensas. Quando fazemos uma pergunta vital e não recebemos um feedback, nosso sistema de alerta interpreta isso automaticamente como rejeição ou abandono. Historicamente, essa fase foi identificada por grandes místicos não como um abandono, mas como um convite para a profundidade. São João da Cruz cunhou o termo noite escura da alma para descrever exatamente esse fenômeno. Ele explicou que essa experiência é uma etapa mística documentada há séculos, onde a alma é despojada de suas satisfações superficiais para que possa encontrar uma conexão muito mais robusta e independente de sinais externos. O silêncio não é uma falha na comunicação divina, mas uma mudança estratégica de frequência que exige de nós um novo tipo de audição espiritual, muito mais apurada. Para entender melhor o que ocorre nesse período, considere a metáfora do agricultor. Após o plantio cuidadoso da semente, existe um longo período de aparente inatividade. Se você caminhar pelo campo no dia seguinte, verá apenas terra marrom e silenciosa. Nada parece estar acontecendo na superfície. No entanto, sob o solo, longe dos olhos humanos, a vida está explodindo em atividade. As raízes estão se firmando. A casca da semente está se rompendo e uma transformação biológica complexa prepara o broto para o mundo exterior. Se o agricultor, impaciente com o silêncio da terra, decidisse cavar o solo todos os dias para verificar o progresso, ele acabaria matando a planta. O crescimento exige o escuro, o silêncio e o tempo misterioso do solo. Essa realidade se conecta diretamente com situações agudas do seu cotidiano. Talvez você esteja enfrentando a busca exaustiva por um emprego que nunca chega, ou clamando pela cura de uma doença que parece não ceder. Talvez a sua dor seja a busca pela restauração de um relacionamento que se transformou em ruínas. Nessas horas, o silêncio parece ser a prova final de que estamos sós. Antes de continuarmos essa exploração sobre o que Deus faz enquanto silencia, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Sua história de espera é importante para nós.
Precisamos desconstruir a ideia de que o silêncio é uma punição. E se ele for, na verdade, uma estratégia divina de refinamento? O silêncio limpa os ouvidos da alma, removendo o ruído das nossas próprias vontades ansiosas para que possamos ouvir o que realmente importa. É o terreno sendo preparado para algo tão grande que nossas palavras atuais não teriam capacidade de conter. O que parece ser ausência é, na verdade, uma presença que trabalha em uma dimensão invisível, preparando o palco para o próximo ato da sua vida, onde a força será forjada na quietude e a fé será provada na ausência de evidências. Muitas vezes, a nossa percepção limitada nos faz acreditar que a imobilidade externa reflete uma inatividade divina absoluta. No entanto, é nos bastidores da existência que as engrenagens mais complexas e vitais estão sendo ajustadas. Pense na dinâmica de uma grande peça de teatro. Entre um ato e outro, as cortinas se fecham e as luzes se apagam. Para o público sentado na plateia, o tempo parece ter estagnado em um vácuo de expectativa. Mas, atrás daquele tecido pesado, uma equipe trabalha freneticamente. Eles estão trocando os cenários, ajustando a iluminação e preparando os atores para a próxima entrada. O backstage divino funciona assim. Enquanto você observa o cenário estático, mãos invisíveis movem peças que você sequer sabia que existiam. Estão preparando o coração de pessoas que você ainda não conhece, abrindo caminhos em lugares inexplorados e alinhando circunstâncias que farão sentido daqui a algum tempo. Esse período de silêncio é, acima de tudo, uma ferramenta de refinamento de caráter. Existe uma verdade profunda que muitas vezes ignoramos. Deus está muito mais interessado em trabalhar em você do que em trabalhar para você. O desejo humano é por soluções rápidas, por milagres imediatos que resolvam o desconforto. Mas o propósito superior utiliza a quietude como uma fornalha. O ouro só brilha quando as impurezas são removidas sob intenso calor, e o silêncio atua como esse fogo. É na ausência de respostas fáceis que somos forçados a confrontar nosso orgulho e nossa impaciência. Sem o barulho das confirmações, restamos apenas nós diante do Criador. É ali, naquele vácuo, que a verdadeira força é forjada, preparando a estrutura espiritual necessária para suportar o peso da bênção que virá, pois uma base fraca colapsaria diante de um grande destino. Para compreender essa dinâmica, precisamos distinguir os conceitos gregos de tempo: Cronos e Kairos. Nós vivemos sob o domínio de Cronos, o tempo do relógio, das horas lineares e dos prazos que nos sufocam. Já o tempo de Deus opera no Kairos, o tempo da oportunidade e do propósito. No Kairos, o momento certo não é determinado pelos ponteiros, mas pela prontidão do fruto. Tentar apressar o Kairos, com a ansiedade do Cronos, é como forçar uma flor a desabrochar antes da estação. O silêncio é a ponte que nos transporta para a paciência eterna, ensinando que a espera é ganho de profundidade. A própria história está repleta de períodos em que o céu pareceu se calar. O exemplo mais marcante são os cerca de 400 anos de silêncio entre os testamentos bíblicos. Durante 4 séculos, nenhuma voz profética foi ouvida e nenhum sinal foi dado. Gerações inteiras sentiram-se esquecidas. Contudo, o que parecia abandono era uma preparação monumental para algo novo. Quando o silêncio foi quebrado, o mundo estava pronto. Esse fato nos ensina que a mudez divina geralmente precede as maiores revelações. Existe também proteção na ausência de respostas. Muitas vezes, pedimos caminhos que nos levariam ao abismo. O silêncio pode ser um livramento de portas que nos destruiriam. Ele nos mantém na sala de espera para que amadureçamos o suficiente para não desperdiçarmos o futuro. A analogia do maestro ilustra bem isso. Quando o regente abaixa a batuta e a orquestra silencia,
não significa que a música acabou. Aquela pausa é uma entrada precisa que antecede o próximo movimento. O silêncio obriga a apurar a audição espiritual, ensinando a ouvir a voz suave que fala ao coração. Aprendemos a distinguir o essencial do passageiro. O silêncio está cheio de preparação, aguardando o instante em que a vida recomeçará com uma força renovada. É nesse estágio que descobrimos que a quietude não é vácuo, mas sim o solo fértil, onde as maiores vitórias são secretamente gestadas. Cada segundo de aparente vazio está, na verdade, sendo preenchido por uma arquitetura invisível que sustenta o amanhã. No silêncio, a alma aprende a não depender de aplausos ou de sinais visíveis, estabelecendo uma conexão inabalável com a fonte de toda a existência. É o preparo final para o romper da alvorada. A jornada através desse deserto espiritual está chegando a um ponto de virada crucial. Para você, que tem caminhado sob o sol da incerteza, é vital identificar o momento em que o período de silêncio está cumprindo sua missão. Não se trata de uma contagem regressiva cronológica, mas de um amadurecimento da alma. A resiliência na reta final separa aqueles que desistem na porta da promessa daqueles que atravessam para a nova estação. Quando você percebe que o seu foco mudou da resposta para o relacionamento, o silêncio atingiu seu objetivo. A atmosfera muda e o abandono se transforma em uma paz inexplicável que acalma as tempestades da alma. O momento em que o silêncio é finalmente quebrado vem acompanhado por uma revelação avassaladora, a de que o maestro nunca esteve parado. Imagine olhar para trás e ver um mosaico onde cada atraso e cada mudez foram, na verdade, movimentos estratégicos de uma inteligência suprema. Descobrimos que, enquanto chorávamos em nossa sala de espera, corações estavam sendo inclinados a nosso favor em lugares distantes. Enquanto temíamos o futuro, perigos ocultos eram removidos do caminho sem que percebêssemos a intervenção. Todas as peças invisíveis estavam sendo alinhadas simultaneamente para que, no momento exato do Kairós, o cenário estivesse perfeito. A revelação de que o silêncio era trabalho ativo é a experiência mais libertadora que o espectador pode vivenciar. Isso nos leva a uma reflexão profunda sobre a confiança. Frequentemente questionamos as decisões divinas baseados em nossa visão limitada, que enxerga apenas o próximo passo. No entanto, fica a provocação. Se você soubesse tudo o que Deus sabe, se compreendesse as consequências de cada oração respondida fora de hora, escolheria exatamente o silêncio que Ele escolheu para você? A soberania divina não é uma barreira de indiferença, mas uma curadoria de amor que protege nossa limitação. Se tivéssemos o poder de acelerar o relógio de Cronos, chegaríamos ao destino sem estarmos preparados. O silêncio garante que só entraremos na nova fase quando tivermos forjado a estrutura necessária para não sermos destruídos pelo sucesso. Quanto o indivíduo ainda se encontra nessa fase de transição, é essencial transformar a frustração em observação. Não permita que a espera se torne ociosidade. A postura correta diante do silêncio não é o abandono das responsabilidades, mas o refinamento das virtudes. Se você aguarda por restauração, trabalhe em sua própria cura. Se espera por uma porta que se recusa a abrir, aprofunde suas competências. A preparação ativa é a maior prova da sua fé. O agricultor não descansa enquanto a semente está oculta. Ele limpa os canais e afia a foice. Mantenha o coração ensinável, pois o convite para a revelação pode surgir a qualquer segundo, e a prontidão determinará a sua colheita. Intelectualmente, precisamos aceitar que o silêncio não é a ausência de Deus, mas sua presença operando em uma frequência que exige silêncio interior para ser captada. Vivemos em uma era de ruídos que atrofiam nossa audição espiritual. Às vezes, o Criador precisa nos conduzir à quietude para que possamos ouvir o sussurro que o barulho da multidão sufocaria.
É uma sintonia fina. Quando silenciamos nossas reclamações, percebemos que a batida do coração divino sempre marcou o ritmo da caminhada, mesmo quando pensávamos estar sós e desamparados no vácuo de uma incerteza que parecia infinita. Chegamos agora ao fim desta jornada, mas o seu processo de descoberta está apenas começando. Faça um convite sincero. Comente abaixo qual silêncio você está vivendo agora e escreva "Eu escolho confiar". Compartilhar sua história pode ser a luz para outro caminhante. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração. No encerramento desta história, você verá que o silêncio era apenas uma página, nunca o livro inteiro. No fim, entenderemos com gratidão e alegria que Deus nunca esteve tão próximo e tão atento quanto nos momentos em que parecia estar mais distante. O silêncio era, no fundo, o maior ato de cuidado que o Criador poderia ter por você neste momento.